Olá, todas e todos. Eu me chamo Matheus Gonçalves, eu sou mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo, no Brasil. Meu orientador é o professor Dr. Francisco Cabral Alambert e para mim é uma honra estar conversando com vocês hoje na 7ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Hoje eu quero apresentar um pouco do meu trabalho de mestrado. Ele se chama Arte e Imperialismo, o papel estadunidense na fundação, na musealização da arte moderna no Brasil. E bom, como o nome já diz, eu estudo qual foi o papel dos Estados Unidos, da nação estadunidense aí, nesse processo de fundação dos museus de arte moderna do Brasil. Eu estudo especificamente a fundação de 2 museus que foram os primeiros, junto com o Museu do Rio de Janeiro, mas o Museu do Rio de Janeiro não entra muito aí na minha pesquisa. Esses 2 museus, eles são sediados em São Paulo. Eles são o Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAN-SP, que é fundado em 1948 enquanto uma iniciativa privada de um burguês aí industrial da área da metalurgia, que é o Francisco Matarazzo Sobrinho. E o segundo museu também é uma iniciativa privada, é o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que leva o nome do seu mantenedor, do dono da instituição no momento de sua fundação, que foi um burguês central aí para as comunicações no Brasil, dono de uma cadeia enorme de jornais que eram os diários, que inclusive vai se envolver com política e vai ser dono também de um canal de televisão. Bom, esses museus, como o nome da minha pesquisa já sugere, eles tiveram em sua fundação um papel muito expressivo aí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos participaram dessa fundação através principalmente de 2 atores, que foram Nelson Rockefeller e René Dacconcourt. Nelson Rockefeller, ele foi um burguês estadunidense que também atuou dentro do governo entre 41 e 46 como coordenador de negócios interamericanos, que é uma posição ali que o responsabilizava pelas relações internacionais dos Estados Unidos com a América Latina. Além disso, sua família também tinha uma série de empresas, entre elas a gigante do petróleo Standard Oil Company. Bom, a segunda figura e o segundo ator que foi central nesse processo de fundação das instituições brasileiras foi René Dacconcourt, que foi vice-diretor do MoMA nesse momento, e também atuou aí como responsável dentro do museu pelas relações do museu com a América Latina. E, bom, essas 2 figuras e muitas outras também, não tão expressivas, mas que com certeza tiveram papéis importantes ao longo desse processo aí de fundação de parceria entre Brasil e Estados Unidos. 2 perguntas me vêm quando eu olho para essa iniciativa. Porque, veja, quando eu falo que os Estados Unidos ele apoiou na figura dessas 2 pessoas a fundação dos Museus de Arte Moderna de São Paulo, o que eu quero dizer é que a documentação demonstra que os Estados Unidos enviaram 2 toneladas de obras direcionadas à fundação dos Museus de Arte Moderna brasileiros. Eles se reuniram com lideranças em 1946 na Biblioteca da cidade de São Paulo para organizar os ajustes, enfim, aí, de um projetos de museus para o Brasil. Eles trocaram uma série de correspondências com orientações, eles enviaram projetos do MoMA para servirem de exemplo para fundar os museus brasileiros. Eles treinaram profissionais que foram enviados pelo Brasil aos Estados Unidos para replicarem a estrutura do Museu Nova-Iorquino em terras brasileiras. Eles enviaram uma série de publicações especializadas em arte para apoiar ali a biblioteca, a área intelectual desses museus. Então a gente vê que, diante de tão expressivo apoio, foi inclusive noticiado na época nos periódicos que circulavam, 2 questões acabam ficando. A primeira é por que os Estados Unidos fez isso, quais são os interesses nacionais dos Estados Unidos
nesse apoio. Né? Por outro lado, quais são os interesses desses atores, esses interesses nacionais que se expressam aí nessa articulação, da qual também participou Chateaubriand e Matarazzo. Então, por que os brasileiros eles também vão se alinhar, vão engajar nessa parceria com os estadunidenses? E, bom, para lançar algumas hipóteses sobre isso, eu vou estar analisando a série documental 2 do arquivo do Museu de Arte de Nova York, do Museu de Arte Moderna de Nova York, do MoMA, e espero lançar hipóteses, sobretudo, que dão conta da primeira questão, por fins aí de tempo, no vídeo com vocês hoje. Bom, nessa documentação eu consegui analisar que esse papel, né, aí de construção, de um facilitador, vamos dizer assim, que os Estados Unidos se coloca para estruturar um sistema de arte moderna aqui no Brasil, ele vem desde antes. Na verdade, existe aí, por exemplo, um relatório na documentação referente a um período de 1941 a 1943, onde se analisa exaustivamente a atuação dos projetos vinculados à seção de arte do Escritório do Coordenador de Negócios Interamericanos, que era um local ali chefiado pelo Rockefeller, que cuidava das relações comerciais e culturais com a América Latina. Então, dentro dessa seção de arte que existia naquele momento neste escritório, houveram 12 principais projetos e uma série de outros serviços articulados com os atores nacionais das Américas. Dentro desses projetos a gente vai observar a exportação de exposições que visavam explicitamente divulgar o American Way of Life, então o jeito de vida, a moral, os costumes norte-americanos, que visavam mudar a visão que se havia criado no continente, principalmente por conta de uma propaganda nazista e fascista de que os estadunidenses eles eram ríspidos, enfim, que não tinham uma cultura elevada como os europeus, enfim. Né? Então, são veiculadas exposições com esse objetivo de combater essa propaganda anti-americanista. Também são recebidas exposições de arte latino-americana em território estadunidense, são enviadas milhares de publicações do Museu de Arte Moderna para as Américas. São patrocinadas viagens de campo do René Daconcourt, 2, para ser mais exato, né, constam na documentação aí, onde o René Daconcourt ele vai visitar países da América Latina para construir uma relação de intercâmbio, tendo o museu ali como um pivô nessa relação entre os países e os Estados Unidos. Inclusive, o Museu de Arte Moderna de Nova York ele vai aparecer nessa documentação enquanto uma instituição diretamente ligada aos interesses do Departamento de Estado. Primeiro, porque é uma instituição cuja família de Rockefeller participou da fundação e que Rockefeller dirigia de maneira direta até ter que se ausentar, vamos dizer assim, dessa função formalmente para assumir o Departamento de Interesses Interamericanos. E também porque René Daconcourt, além de ter essas atribuições dentro do museu, ele foi contratado ao longo aí da década de 40, um contratado como consultor do governo estadunidense para os interesses aí da América Latina. Né? Então, as atuações do MoMA, elas estavam muito vinculadas aos interesses do Departamento de Estado norte-americano. E o que acontece? Acontece que a gente pode olhar para esse apoio que vai remontar aí a 1941, o início aí de uma longa caminhada de construção dos Estados Unidos enquanto um centro para a arte moderna na visão dos países americanos.
Então, todas essas iniciativas colocadas tanto pela seção de arte quanto posteriormente pelo departamento ali da política externa norte-americana relacionado às relações culturais, né, ele vai apontar para uma vontade de construir a imagem de um Estados Unidos civilizado, central, enquanto uma metrópole de fato, que serviria de exemplo, de espelho para os demais países americanos. Inclusive exportando, né, as suas instituições, como o MoMA, como exemplos enfim, né, de avanço intelectual e artístico dos Estados Unidos diante do restante do mundo. Eles se projetam enquanto centro para o restante das Américas e eles o fazem primeiro com um apoio mais explícito do Estado e paulatinamente na documentação a gente vê que os Estados Unidos, ele enquanto Estado, vai se escondendo atrás do Museu de Arte Moderna de Nova York, até chegar ao ponto onde o MoMA ele passa a centralizar, vamos dizer assim, uma série de relações que não necessariamente são financiadas pelo Departamento de Estado. Então, por exemplo, exposições que no início dos anos 40 eram enviadas de maneira gratuita com custeio pelo governo para os restantes dos países da América Latina, elas passam paulatinamente, né, a serem cobradas, inclusive para surpresa dos países do restante das Américas, que, apesar de se mostrarem surpreendidos com a mudança, né, de perspectiva aí desse apoio, dessa relação cultural, acabam aceitando e se articulando para receber essas exposições nos seus territórios nacionais. Então a gente consegue ver, né, esse processo muito à luz da política de alinhamento hemisférico proposta pelo presidente à época, pelo presidente Roosevelt ali no início da década de 40, da qual a gente consegue ter bastante noção de como que funcionou, pelo menos dos seus interesses primeiros, em uma conferência que Roosevelt fez em 12 de outubro de 1940. Então, nessa conferência, Roosevelt ele defendia um armamento do Estado norte-americano, ali, do Estado estadunidense, para defender as Américas de um possível avanço dos fascistas e dos nazistas sobre o nosso continente. Então, ele vai fazer toda uma construção onde ele vai romantizar a história das Américas e ele vai fazer uma série de aproximações entre a história dos Estados Unidos com a história do restante dos países, alegando então que o interesse da nação estadunidense era na verdade o interesse de todos os países norte-americanos. Nesse sentido, a gente pode trazer alguns outros estudos que já se debruçaram sobre o mesmo tema que eu estou falando para vocês aqui hoje. Estudos, por exemplo, de Antônio Pedro Tota, que vai estudar o processo de americanização do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e a atuação do Nelson Rockefeller em território brasileiro, de Cimeli Rodrigues Soares, que vai estudar a continuidade do processo de americanização do Brasil durante a Guerra Fria, Marcelo Ridente, que vai estudar o processo de internacionalização dos intelectuais brasileiros. Então, uma série de pesquisas vão apontar para quê? Vão apontar para que os Estados Unidos ele utilizou a arte moderna, a sua indústria cultural, enquanto uma ferramenta estratégica dentro da sua política externa. Os Estados Unidos ele vai se utilizar da cultura, da exportação intelectual, da sua projeção enquanto metrópole, enquanto centro, para conseguir um apoio, um alinhamento destes outros países das Américas às suas políticas nacionais. Então, por conta do tempo, a gente vai ficando por aqui e eu convido todos a conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, a olhar uma bibliografia que eu deixo aqui para vocês também e agradecer muito a organização do evento pela oportunidade. Muito obrigado.